A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que me ouvem agora por esse vídeo. Eu sou o Bispo Adriano aqui do Jardim do Ingá e quero deixar uma palavra do dia para o seu coração. A palavra do dia se encontra aqui no livro de João, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o 12, para o ensinamento da palavra de Deus ao teu coração, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creram no seu nome. Meus amados que estão me ouvindo agora por esse vídeo, está aqui a palavra que não mente, que não falha e que é verdadeira. A palavra de Deus. E a palavra de Deus aqui nos ensina, que acabamos de ler agora, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O que dá para nós entender dentro dessa palavra aqui, que o Verbo estava no princípio com Deus, e o Verbo era Deus. Esse Verbo que acabamos de ler aqui agora, ele simboliza e ele quer dizer que é o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Jesus e Deus é a mesma pessoa, é o mesmo ser, é o mesmo Deus. Ele estava com Deus desde o princípio, e o Verbo era Deus. Está dizendo aqui também que todas as coisas foram feitas por eles, e sem ele nada do que foi feito se fez. Tudo foi feito por ele. E todas as coisas foi ordenada por ele. Então, entendemos dentro dessa palavra que existe só um Deus. Ainda que chamamos Pai, Filho e Espírito Santo, mas se concretizamos em um só, pois só existe um Deus. E a luz, e nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Deus, ele é luz. Nele não há treva, ele é luz. E terminando esse texto, meus irmãos, eu quero deixar aqui o versículo 12, que diz: mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creram no seu nome. Olha bem, talvez você já viu falar por aí muitas pessoas dizendo: todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos filhos e filhas de Deus. Mas nós vemos aqui, pela verdade que existe na terra, que não falha e não mente,
que é a palavra de Deus, que o texto relata diferente. Ele diz: todos quanto receberam como? Aceitaram como Senhor e Salvador. Deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome. Se você já aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se você cumpre a palavra de Deus, se você guarda o mandamento de Deus, se você se santifica para Deus, se você leva uma vida de retidão para Deus, você é um filho e uma filha de Deus. Se você não faz isso ainda, você não é um filho de Deus. Então, eu quero deixar aqui a meditação dessa palavra nesse dia. Deus tem um prazer de que todo ser humano e toda criatura que foi feita aqui na terra por Ele seja filho e filha dele. Mas para isso é necessário obedecer o seu mandamento. Para isso é necessário confessar Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Porque todos quanto receberam foram dados o poder de ser feito filho de Deus. E quem não recebeu ainda, não ainda é dado como filho e filha de Deus. Então eu quero deixar aqui essa palavra, a palavra do dia com o Bispo Adriano. Medite nesta palavra e que Deus abençoe a sua vida.